Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Você achou? Marcos 13, 22, você pode ler o mais forte que você puder, por favor. Peraí, quantas Bíblias temos aqui hoje? Quantos estão com a Bíblia aí? Levanta a mão, está no celular, então vamos bem forte, vamos lá. Eu vou ler na minha versão, que diz assim: levantar-se-ão, é Jesus falando, levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, e farão milagres e prodígios para enganar os eleitos, se possível fora. Ao longo de toda a história humana, desde o advento da vinda de Jesus, a realização do seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu, muitos já se autoproclamaram Cristo. Alguns se tornaram personagens assim meio folclóricos. Nós temos lá no sul do Brasil um camarada que ele é conhecido como Henrique Cristo. Quem já ouviu falar? Televisão, já participou de N programas de auditório, de entrevistas, Ele faz questão que coloquem lá um trono, ele vai sentado com aquela roupa que a gente costuma ver em filme da Paixão de Cristo, uma roupa vermelha, uma bata vermelha com uma cabeça. Ele personifica aquela imagem de Jesus criada na Idade Média, daquele camarada de pele branca, nariz obtuso, rosto fino, cabelo comprido, olhos claros, Ele personifica bem aquela imagem criada pelos artistas da Idade Média. Henrique Cristo, aqui no Brasil. Mas ao longo da história da humanidade, muitos Cristos apareceram. Teve um sujeito na década de 70, que era um americano, ele era um pastor, e se eu não estou enganado, ele começou como um pastor batista, se eu não estiver enganado, se eu não estiver atravessando aí a história. Mas depois ele ficou translocado lá com umas ideias diferentes, e ele acabou fundando uma seita. E essa seita, por ser perseguida pela Receita Federal e pelo FBI, que é a Polícia Federal Americana, por conta de algumas coisas estranhas que aconteciam lá, ele acabou vindo para a Guiana francesa, se não me engano, uma Guiana, e aqui na América Central, e ele comprou uma grande extensão de terra, e ele se autoproclamou Papa Doc, Ele era a personificação de Cristo, Quem lembra o nome dele? Jim Jones. E ele acabou levando centenas de pessoas a um suicídio coletivo, e segundo relato de alguns que sobreviveram, inclusive muitos morreram assassinados porque não quiseram participar do suicídio coletivo. Depois nós tomamos conhecimento também nos Estados Unidos de um sujeito chamado David Koresh, que num estado americano lá, se autoproclamando Cristo, também arrebanhou muitos crédulos, pessoas que o seguiam, ao ponto de se armarem, acreditando que o Armagedon iria acontecer, aquela batalha entre o bem e o mal, e ele dizendo que a batalha entre o bem e o mal era entre a polícia dos Estados Unidos, que estava perseguindo, porque ele estava nos seus devaneios, nas suas loucuras lá, comprando armas e armando
o seu povo, ensinando a atirar e preparando-os para a batalha final, que acabou tendo mesmo, que foi quando o FBI esteve lá e foi recebido a bala por eles, e eles acabaram, muitos deles sendo mortos na troca de tiros, e muitos morreram queimados e asfixiados, porque ele colocou fogo na casa lá, enfim. Tem filmes, estão aí, acho que no YouTube você deve ter filmes sobre a vida de Jim Jones, filmes sobre a vida de David Koresh, enfim, muitos cristos surgiram ao longo da história humana. Já nos tempos da igreja primitiva, havia aqueles que também estavam se autoproclamando Cristo. Desde lá. E agora tem uma seita que parece ser uma seita nova. Viu, Flávio? Você andou vendo outdoors que estão por aí, né? Agora estão espalhando outdoor para tudo quanto é canto aí, anunciando que Jesus Cristo era mulher. Quem já viu um outdoor desse aí? Quantos já viram? Está onde? Está na Dutra ou está na linha vermelha? Na Dutra e na linha vermelha, né? Há um investimento grande, que é feito, grande investimento financeiro, propagando mais essa heresia. Mas, amados, nada disso é novo. Além de Jesus nos advertir que haveria muitos cristos, né? Muitos que viriam para enganar, e falsos profetas, falsos cristos, alguns até que fariam e farão coisas extraordinárias, coisas aí que vão parecer milagres, prodígios, né? Mas são falsos, são mentirosos. Isso é fake, é enganação, é heresia. Vamos conhecer o que é essa doutrina herética que agora está querendo entrar no Brasil, está entrando no Brasil, na realidade já existe aqui, mas agora está com uma roupagem nova. Normalmente a gente, quando vai no cinema, vê um filme, né? Tubarão, passa-se um tempo, Tubarão 2, né? Jornada nas Estrelas, passa-se um tempo, Jornada nas Estrelas, A Revanche, sei lá, né? Como é que é o nome daquele cara do Sylvester Stallone? Como é que é o nome? Rock, o Lutador, né? Aí o Rock 10, né? E a coisa vai assim, ele não morreu, vai fazendo, não é assim? O que a gente está vivendo hoje aqui, que são essas, nada mais é do que a versão 2, daquilo que já tinha sido propagado aqui no Brasil e em muitos outros países também, principalmente países de terceiro mundo, principalmente. Amados, na Alemanha do século passado, na primeira metade, no princípio da metade primeira do século passado, a Alemanha estava vivendo um caos econômico, um caos político, uma situação muito difícil. O mundo estava passando por um momento muito difícil. A Bolsa de Valores, na década de 20, causou uma destruição terrível na economia do mundo todo, não só nos Estados Unidos. Você deve se lembrar o que aconteceu recentemente, quando os Estados Unidos passou por um furacão, né, um tufão, que abateu a economia dos Estados Unidos, relacionada à questão imobiliária, né? Isso afetou o mundo todo. O Brasil está agora sofrendo terrivelmente por consequência da mentira que foi construída lá atrás, há uns 13 anos atrás, né? Dizendo, não, isso aqui no Brasil isso não vai chegar. Mas estão pagando a conta agora. Já tem um tempo que estão pagando a conta aí. 12 milhões de brasileiros desempregados. Enfim,
Quando há uma situação de crise social, um povo vivendo sob uma situação de crise, isso é ambiente propício para surgimento de Cristos. A palavra Cristo remete à ideia de libertador. Um ser humano iluminado e que se torna um líder que vai tirar o povo daquela situação difícil. Moisés era a figura de Cristo. Ao longo da história sempre existiu. Nessa Alemanha, quem foi que surgiu lá como um Cristo para o alemão? Hitler. Na Itália, Mussolini. A França, do tempo do Renascimento, se não me engano, do humanismo. Quem é que surgiu lá? Napoleão Bonaparte. A França estava caos, vivendo um caos político, caos social, caos, dificuldade financeira, problemas econômicos. Isso é igual o ambiente propício para proliferação de bactéria. Bactéria precisa de um ambiente que seja escuro, úmido e quente. Você gostaria de ficar dentro de um ambiente desse? Não. Escuro, úmido e quente é lugar para proliferar bactéria. Realidade em que o povo está se sentindo oprimido, desamparado pelo poder público, desamparado em função das circunstâncias relacionadas à sua vida financeira, é um ambiente propício para o surgimento de um Cristo. O que o Rio de Janeiro está vivendo hoje, a ponto de estar pensando em eleger um camarada que representa a ideologia que o PSOL, ou PSOL, como queira, PCdoB, PC, PV, Rede, esses partidos que até um dia desse eram amebas políticas, em termos de representatividade, é porque está vivendo essa realidade. A cidade do Rio de Janeiro está vivendo um ambiente caótico. Eu estava assistindo agora, à tarde, a reprise do jornal do RJTV. Quantos assistiram ao RJTV? Sabe o que estava falando lá? Não, o assunto era Zika e dengue, porque o verão está chegando. Mas sabe de quem é que eles estavam falando? Não estavam falando de Baixada Fluminense, onde supostamente vivem as pessoas de menor poder aquisitivo. Estavam falando, sabe de quê? Daqueles moradores de Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes. Por quê? Porque lá está infestado de mosquito. E quem mora lá não sabe o que fazer, meu amado. Porque das 5 horas da tarde tem que fechar a casa. No verão, haja grana para pagar ar-condicionado. Por isso que tem tanta gente com nível cultural, educacional mais elevado, que está apoiando esse camarada que está lá, com umas ideias que são absurdas, que visam desconstruir os valores de família, desconstruir e destruir o valor de inocência de uma criança, que com 6 anos de idade eles querem sexualizar, ensinando nas escolas como é que papai e mamãe fazem para gerar um filhinho, mostrando com cartilhas. Esses são os ambientes propícios em que esses Cristos surgem na história. Aí a gente vê que essas heresias, elas proliferam, elas conquistam espaço,
elas conquistam adeptos, e não são adeptos apenas pessoas desprovidas de um conhecimento acadêmico, de uma formação acadêmica, ou seja, pessoas que alcançaram um nível educacional mais elevado. Não. Gente com formação, gente profissional, liberal, empresários, pessoas até bem-sucedidas financeiramente. Por quê? Se elas são bem-sucedidas financeiramente, supostamente, elas não fazem parte desta realidade de ambiente caótico. Acontece que no ambiente caótico não tem quem esteja saudável. Se está naquele ambiente, virtualmente estará enfermo. E o que tem de milionário, enfermo da alma, sedento por solução que o dinheiro não pode dar. Você conhece alguém assim? Ou já conheceu alguém assim? Empresário, cheio da grana, mas não tem paz. Vive se drogando com remédios para conseguir dormir. Você conhece gente assim? Já conheceu? Quem já conheceu, conhece? Levante o braço. Pois é. Então não precisa ser pobre, desprovido de recursos e vivendo dentro de um ambiente caótico. E aí, Flávio, vamos ver da onde vem essa história aí de Jesus Cristo era mulher e agora Deus chama-se Melquisedeque Lisbeth. E Deus, Melquisedeque é um homem, e Lisbeth é a esposa dele, que é também a encarnação de Cristo, que é também a encarnação do arcanjo Miguel. Só não é a encarnação do pastor Cláudio Barroso, que ele está vivo. Vamos ver isso. Filhão, coloca aquela imagem no telão, por favor. Você se lembra desse camarada? Quem já viu na televisão alguma coisa sobre isso, leu, lembra? Esse aí é o José Luiz de Jesus Miranda. Ele criou a doutrina herética de que ele era a nova encarnação do Espírito de Cristo, denominando-se a si mesmo Jesus Cristo homem. E ele sempre saudou todo mundo com aquele sinal ali. Ok? Eu não vou entrar em detalhes qual o significado daquele sinal, nada disso. Isso é irrelevante aqui. Ele criou uma doutrina herética que deturpa todo o ensino bíblico a respeito de Jesus Cristo, a respeito de Deus, fazendo a Bíblia, o ensino bíblico, convergir para a pessoa dele, como sendo ele o Deus encarnado. Inclusive determinando que o número da besta, segundo está escrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 18, e lá em Apocalipse 13, versículo 18, está escrito assim: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Ele deturpa isso, dizendo que este ensino, a ideia que a religião cristã criou, de que 666 é um número maligno, é o número do anticristo, não é nada disso. Na verdade, esse número é um número que produz prosperidade, bem-estar. Esse número é o número de um homem. E besta é sinal e representação de poder. Logo, está falando dele. Jesus Cristo homem, Jesus Cristo homem. E 666 é o sinal que ele ensina à luz do que foi profetizado em Apocalipse, de que quem tiver esse sinal é escolhido, vai para o céu.
vai ver eternidade com Ele. Pois é. Ele dizia que esse número era um número de proteção, porque está escrito lá, quem não tiver esse número não vai poder comprar. Não está escrito? Quem não tiver o número da besta não vai poder comprar, não vai poder comercializar, não vai poder fazer nada. Vai inclusive ser perseguido. Esse homem, autoproclamado Jesus Cristo, homem, né? Como é que é o nome dele aqui? É José Luiz de Jesus Miranda. Aportuguesado. José Luiz de Jesus Miranda. Já ouviu alguém, ou já encontrou com alguém que tem Jesus no nome? Aqui na igreja tem um sentado lá atrás, Cristiane de Jesus. Olha lá. Vê se ela parece Jesus. Hein? Você também? Ah, é César de Jesus. Eu também, Cláudio de Jesus. Tem mais alguém de Jesus aqui? Tem não. Estou falando de sobrenome. Certidão de nascimento. Mas a Cristiane tem Jesus no nome. Né? Pois é. Aqui na igreja tem até alguém que tem Espírito Santo no nome. A Débora, esposa do pastor Jadson, é Débora do Espírito Santo da Silva. É Silva ou da Silva? Da Silva. O Espírito Santo da Débora é da Silva, irmão. E esse José Luiz de Jesus Miranda, ele então criou essa doutrina aí. E irmãos, esse homem conseguiu muitos adeptos no país dele. Muitos adeptos na Costa Rica, Honduras, Venezuela, Peru. Só país de primeiro mundo, né, irmão? Guiana. E no Brasil. Inclusive, programas importantíssimos de cultura elevadíssima, como o nome dela veio e foi embora. A Jimenez, né? Só leva coisa importante que realmente enobrece a cultura brasileira, alimenta, não é, os telespectadores com cultura. Levou esse cara lá algumas vezes, e outros que o representavam, enfim. Mas ele conseguiu muitos adeptos dessa heresia aqui no Brasil, como em outros países. Até porque, o que é conhecidíssimo que o brasileiro mais gosta? Samba, pagode e mulata rebolando. É ou não é? Porque quando fala em carnaval, ninguém está pensando naquele não sei o que sorriso lá, aquele que é como é que era o gari? Ninguém está pensando nele. Está todo mundo pensando naquela passista da escola de samba. Falou carnaval, não está pensando no neguinho da beija-flor. Está pensando naquela menina bem provida de comissão de trás. Comissão traseira, comissão de frente, né? E que fica lá sambando. É assim ou não é? Pois é. E ele, o Jesus Cristo o homem, ele sempre se apresentou com as Jesusetes. Alguém já viu alguma vez? Já assistiu? Ia lá com as Jesusetes. São as mulheres lindas, corpos esculturais, roupas sensualíssimas, porque ele era o Jesus Cristo, ele era Deus encarnado. Pode. Pois é. Só que o Jesus Cristo, o homem, que tinha seguidores lá, aqui também no Brasil, não eram poucos, morreu. Ele morreu. 13 de agosto de 2013, ele morreu. E sabe de quê? Não foi pregado na cruz, não, irmão. Ele morreu devido a complicações de uma cirrose hepática adquirida pelo consumo excessivo de álcool ao longo de toda a sua vida. Que Jesus Cristozinho pinguço. O homem gostava de um querosene, né?
E ele, quando morreu, ele deixou uma fortuna. Fortuna. Fortuna conquistada com o quê? A fé das pessoas. Quando a morte dele foi confirmada, ouça isso, os seus seguidores o declararam imortal e o renomearam de Melquisedeque. Melquisedeque na Bíblia é aquele sacerdote que não se sabe nada mais a respeito dele, a não ser aquilo que é dito, de que quando Abraão voltou da batalha que ele teve contra aqueles reis que foram lá em Sodoma e guerrearam e saquearam Sodoma e levaram Ló e todo o povo como escravo, Abraão foi lá para livrar seu sobrinho Ló daquela situação. Ele livrou também toda a população que foi levada cativa, ele trouxe todo o despojo de guerra, ele entregou para a população de Sodoma aquilo que era deles, ele ficou apenas com a parte do despojo de guerra que é o que pertencia àqueles reis, e ele procurou Melquisedeque, que era o sacerdote de Deus vivo, o Deus vivo que existia naquele tempo, não o Deus vivo que existia naquele tempo, o sacerdote do Deus vivo que existia naquele tempo, cujo nome era Melquisedeque, e ele entregou o dízimo de tudo. Nós vamos ouvir falar de Melquisedeque de novo lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento, fazendo uma comparação de Jesus com aquele sacerdote Melquisedeque, mas não chamando Jesus de Melquisedeque, não dizendo que Jesus era a reencarnação de Melquisedeque, e nem dizendo que Melquisedeque era um Cristo do seu tempo, lá para Abraão. Mas até hoje, queridos, muitos dos seguidores desse sujeito aí, que se não recebeu o verdadeiro Jesus antes de morrer, está no inferno, eles negam que ele esteja morto, porque acreditam que ele tenha se tornado imortal em julho de 2012, após uma das profecias que ele fez. Tá bom para você? Aí, concluiu a edição 1, ou a primeira, como é que chama? Primeira fase, não. Primeiro episódio do filme, da saga, da heresia, Jesus Cristo. Mas já deixando cenas para o próximo capítulo, ou para o próximo filme, porque ele foi tornado o quê? Melquisedeque. Imortal. É Deus. Pois bem. Aí, coloca agora outra imagem, filhão. Essa jovem senhora, muito bonita, o nome dela é Lisbeth Jesus Garcia. Ela é a viúva do José Luiz de Jesus Miranda, ou Jesus Cristo homem, ou agora o imortal Deus Melquisedeque. E esta viúva do líder religioso José Luiz de Jesus Miranda, o autoproclamado, declarado Jesus Cristo homem, agora Melquisedeque imortal, tomou seu posto à frente da seita chamada Crescendo em Graça e se declarou o arcanjo Miguel encarnado. E ela tem pregado a fase 2 da heresia, porque a fase 1 acabou. O marido dela morreu. Mas ela, com o seu séquito de seguidores, vamos colocar assim, o seu clero,
os seus, aspas, pastores, que não são pastores, não são chamados pastores, tem um outro título lá. Agora estão sendo chamados de anjos, alguns mais elevados de arcanjos, né? O que foi que ela fez? Ela pegou a fortuna acumulada pelo falecido esposo e se posicionou como a nova líder da seita, se autoproclamando Cristo e dizendo que ela é a nova encarnação do Espírito de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo era uma mulher e está usando por aí textos bíblicos retirados do seu contexto e fazendo uma reinterpretação para afirmar que Jesus Cristo não era homem. Ué, mas o marido dela não vem dizendo Jesus Cristo homem? Ele era a reencarnação de Jesus Cristo, só que agora homem? Ah, tá, é porque o Espírito não tem sexo. Não está na Bíblia? Os anjos não têm sexo? Os anjos são seres espirituais? Mas interessante, não é? Primeiro, ele é a reencarnação de Jesus Cristo. Ele é o Jesus Cristo homem, profetizado, inclusive atestado por Apocalipse, que é aquele que viria com o número da besta. Que quando morre, antes de morrer, já sabendo que vai morrer, está doente, tem uma doença que vai levar ele à morte, ele tem cirrose hepática. Ele não tem cura, porque ele era um alcoólatra inveterado. Ele já prepara a coisa porque ele tem mulher e ele tem filhos, e ele construiu um império, ele não quer que isso acabe. E eles tramaram isso tudo. Agora a mulher dele vem como a encarnação de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo da Bíblia era uma mulher. E ela prega ainda que Jesus Cristo, quando morto naquela cruz, tanto era uma mulher que quando o soldado vai lá com a lança e espeta o lado dele, diz que sai água, não diz que sai água? É porque ela estava grávida. Aquilo era o líquido amniótico que foi expulso do corpo por causa da lança que perfurou, inclusive matou o filho, que era o filho da promessa. Então eles assassinaram Jesus, o Cristo, que na verdade era a Cristo, porque era uma mulher. Você está rindo, achando isso ridículo? Pois essa gente tem milhões de dólares e investem milhões de dólares propagando isso por todos esses países, alimentando essa seita, que agora está vivendo a sua nova fase, com essa mulher que está se autoproclamando a mulher de Melquisedeque. Melquisedeque, Lisbeque, é o nome do Deus que agora se revelou, personificado e encarnado nela. Por isso, o nome do Deus da Bíblia, o nome que seria revelado aos homens, que esperou 2000 anos para se revelar, agora se revelou, Melquisedeque, Lisbeque. Amados, essa mulher, assim como o marido dela falecido, não são nada mais, nada menos do que espertalhões que vão queimar no inferno, como todos aqueles que pregam heresia para enganar os incautos, para ganhar muito dinheiro e fazer fortuna e viver de forma nababesca como reis e rainhas, se aproveitando da fé das pessoas. Mas por que seitas esdrúxulas como essas ganham adeptos e pessoas inescrupulosas como ela, o marido dela,
aqueles que se fazem pastores deles, líderes locais, estaduais, nacionais, no Brasil e em tantos outros lugares, porque eles estão aí crescendo, fazendo fortuna com a fé das pessoas. O que foi que eu falei antes? Qual é o ambiente propício para criar um Cristo, para surgir um Cristo? Falso Cristo. Caos. Sabe por que eles estão por aí, queridos, e essas coisas prosperam? Porque as pessoas têm sede de Deus. As pessoas estão carentes de Deus. A palavra de Deus diz que os nossos pecados fizeram o que entre nós e Deus, o homem e Deus? Separação, morte. Há um vazio terrível no ser humano. Esse vazio só pode ser preenchido por Deus. É interessante que o salmão, o peixe, ele nasce lá em cima numa cachoeira. Quando ele nasce, ele sai daquele ovinho, ele desce todo aquele rio até entrar no mar, e ele vive a vida inteira dele no mar. Quando ele alcança a idade adulta, e ele está pronto para a procriação, tanto o macho quanto a fêmea, faz todo o percurso de volta até naquele rio, e sobe aquele rio, transpõe cachoeiras, até chegar no lugar onde ele foi gerado, e lá ele reproduz o que seus pais fizeram. Eu quero te perguntar, como é que o salmão sabe disso? Se os pais dele, detalhe, quando os pais dele chegaram lá, e que procriaram, que a fêmea depositou os ovos, e o macho veio e jogou o esperma por cima, tanto o macho quanto a fêmea morrem, ali, cansados, exauridos, por todo o esforço para nadar até aquele lugar, transpondo cachoeiras, até chegar naquele ponto. Como é que aquele filhote deles, Salmão, que não teve os pais para ensinar nem o caminho de volta, fez todo o percurso de novo e repetiu todo aquele ciclo? Sabe por quê? Porque Deus fez assim. Foi Deus que estabeleceu isso para a vida do Salmão. Da mesma forma que Deus, quando criou o ser humano, diz a palavra de Deus, que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o que é que o ser humano perdeu quando ele pecou contra Deus? A imagem e semelhança de Deus, e por isso ele foi separado de Deus. Ele está como o homem está no mundo, como o salmão está no mar. Ele está vivendo, mas dentro dele há algo que clama. Enquanto ele era pequenininho, nada, mas quando ele se torna adulto, há algo dentro dele que o move de forma tal que ele volta lá naquele rio e faz todo o percurso para fazer a mesma coisa que seus pais fizeram. Está lá programado dentro dele. O ser humano também. O ser humano tem necessidade de Deus. E Jesus Cristo, o verdadeiro, o da Bíblia, o Filho de Deus, legítimo, unigênito, ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele morreu, mas ele ressuscitou e está vivo. Aleluia. Ele não reencarnou em ninguém. Sabe por que ele não reencarnou em ninguém? Porque me diga onde é que está o corpo dele sepultado. Não está. O corpo dele foi tornado glorificado. Como é que se dá isso? Eu não sei, mas um dia eu também vou passar por isso que ele passou. Porque é a promessa dele para todo aquele que o recebeu como único, eterno, suficiente Salvador. Amados, sabe por que as pessoas têm sede de Deus? Porque elas estão vazias de Deus.
E aí, quando aparecem umas coisas como essa, uns caras como esse que vendem a ideia de que você esqueça tudo que você aprendeu sobre Jesus Cristo, esqueça tudo, o cristianismo é uma falácia, é algo construído por uma igreja chamada Igreja Católica Apostólica Romana para construir o seu império. Esqueça, isso tudo é mentira. A verdade é aquilo que eu estou agora pregando. E outra, esse negócio que você não pode beber, você não pode fumar, você não pode transar, isso tudo isso é coisa da carne. Deus ele se importa, e o que ele quer saber é do teu espírito. Essas coisas a carne precisa. É o que eles pregam. Eles e tantos outros. O pecado, ele não existe. Por que não? Aí eles pegam o texto da Bíblia e dizem assim: porque Jesus já levou sobre si os pecados de toda a humanidade na cruz, o pecado não existe mais. Eu não entendo então por que as pessoas estão assassinando umas às outras ainda. Ainda não entendo por que ainda tem gente roubando. Então pode roubar, porque o pecado não existe mais. Amados, veja a responsabilidade que o verdadeiro cristão tem de não ser e não se fazer confortável com a sua salvação alcançada em Cristo Jesus e se tornar apenas mais um religioso balofo, obeso, que só vem à igreja, participa de culto, até serve no ministério, fazendo coisas administrativas, mas não está por aí falando da verdade, para tirar das trevas quem está enganado, para levar libertação para quem está cativo, para tirar das garras de Satanás aqueles que estão dominados e corrompidos por ele, sedentos de Deus e carentes da salvação e da vida eterna. Eu quero te perguntar, Deus está vendo tudo isso, o que é que ele sente quando ele vê você, que recebeu Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, vivendo a sua vida tão confortável como cristão, que diz: estou comprometido em ser um cristão autêntico, e não tem nenhum problema de consciência, porque passou o dia inteiro e você não falou do verdadeiro Jesus e da verdade que liberta para uma só pessoa, com a intenção de que ela fosse salva. Pensa sobre isso. Pensa aí sobre isso. O dia de hoje, quando você saiu de casa lembrando da responsabilidade que você tem de cumprir a grande comissão e o grande mandamento. Foi o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, quem disse: enquanto você vai pelo caminho da sua vida, testemunha do meu evangelho. Para que as pessoas me conheçam e sejam convertidas dos seus maus caminhos. Ensina a elas tudo o que eu já ensinei a você, para que elas também sejam salvas como você. Satanás tem usado pessoas como essa senhora Lisbeth, como aquele senhor Ressu Miranda, para enganar muitos outros e levá-los à perdição pelo engano. Por quê? Porque os verdadeiros cristãos, aqueles que receberam o verdadeiro Jesus Cristo como seu único, eterno e suficiente Salvador, não estão levando a verdade, não estão testemunhando da verdade, não estão orando pela salvação do seu vizinho,
não estão construindo nenhuma ponte de acesso àquela pessoa para falar de Jesus para ela. Não ora pelo vizinho pedindo a Deus: Senhor, me dá capacitação, condição e oportunidade para que eu possa falar do Senhor para esse vizinho. Senhor, me dá condições, me dá oportunidade, me dá estratégia para que eu possa me aproximar desse meu colega de trabalho, para que eu possa falar do Senhor. Senhor, me usa para salvar a vizinhança toda do edifício onde eu moro. Senhor, me usa para salvar os meus colegas de trabalho. Senhor, me usa hoje, quando eu entrar no ônibus, aquela pessoa que todo dia senta na minha frente, atrás, do lado. Me dá, Senhor, estratégia. Coloca na minha boca, Senhor, as palavras. Senhor, estou pronto para servir o Senhor. Senhor, eu não vou ficar aqui com essa coisa de que eu sou acanhado e eu não sei falar. Porque a tua palavra diz que eu só tenho que abrir minha boca e começar a falar do Senhor. O Senhor não vai me usar como robô, não. Vou chegar ali, receber o Espírito Santo e começar a falar. Não, eu vou abrir minha boca, Senhor, com a intenção de salvar aquela pessoa. Perdão, levar aquela pessoa à salvação. Porque quem salva é Jesus, não é você, nem eu. É por causa da omissão dos cristãos que verdadeiramente receberam Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, o Salvador, é que heresias como essa estão levando multidões para o inferno, por causa do conforto, por causa da obesidade espiritual de muitos crentes. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor vai pedir contas de todos nós. Por que será que tem muitos crentes que não prosperam? Ainda que sejam crentes que oram, leem Bíblia, participam de ministérios na igreja. Talvez seja porque, como Jesus Cristo, passando com os discípulos por determinado lugar, olhou uma figueira, e diz a palavra que ele foi até a figueira com a intenção de encontrar algum fruto. Ele queria comer alguma coisa e não encontrando nada, ele disse: nunca mais nasça de ti fruto algum. E aquela figueira secou. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o viticultor. Toda vara que de mim dá fruto é limpa para que dê mais fruto ainda. Mas toda vara que não der fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Tem muito crente sendo lançado no fogo da aflição, porque não tem honrado a missão de trazer pessoas para Jesus e torná-las membros integrados na família da nossa igreja, a igreja de Cristo. Tem muito crente que num sábado, quando é convocado para um mutirão evangelístico, fica dentro de casa, não sai para lugar nenhum, continua vivendo a sua vidinha de todo dia e não faz nada. É o crente da oração, da retaguarda. Não, alguns têm que ficar na retaguarda para interceder. Explica isso para Deus. Eu espero que você, se tem sido assim, esse tipo de crente, você mude, porque ao seu lado deve ter um lugar vazio, esperando por essa pessoa, que você vai lá onde ela está, para trazê-la para Jesus, e depois torná-la integrada na família da igreja do Senhor. E depois que ela estiver integrada,
você vai voltar lá e procurar mais um, e mais um, e mais um, até o fim da sua vida, cumprindo a missão da sua existência, trazer mais um para Jesus. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quero que nós estejamos orando por você. Se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.